Desde que o conceito moderno de Estado surgiu, sob a pena do filósofo Nicolau Maquiavel, pensadores de diversas vertentes e áreas têm discutido seu papel. Se para uns, como Thomas Hobbes, o Estado deveria ser autoritário e talvez até absoluto, a fim de conter o instinto de destruição dos seres humanos sobre seus iguais, para outros, como Bakunin e demais anarquistas, o Estado só traria males, assegurando inclusive o domínio e a exploração do homem sobre o homem. No contexto histórico de luta contra o antigo regime, despontaram autores do liberalismo, como Adam Smith, que defendia uma redução da atuação do Estado em prol da liberdade econômica e do mercado, sendo o Estado responsável apenas por garantir segurança e infraestrutura para a circulação de pessoas e mercadorias. Entretanto, problemas gestados pela Revolução Industrial e complexidades posteriores ao estabelecimento do capitalismo global colocaram e colocam em xeque a defesa da autorregulação da sociedade pelo mercado, como a necessidade de lidar com a pandemia. É a partir deste ponto que iniciaremos o Papo Diacrônico hoje, um novo quadro aqui no canal, para apresentar um resumo da teoria política sobre Estado, mas principalmente uma leitura crítica dos textos escritos pelo filósofo italiano Giorgio Agamben sobre as implicações políticas da pandemia de coronavírus em 2020, tenho a honra de receber hoje o professor Dave Ferreira Carneiro, doutor em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor da Universidade Federal de Uberlândia. Além disso, meu ex-professor. Para me ajudar na mediação do debate e nos contrapontos, trazendo outras leituras, recebo o professor Fernando Canziani Santos, mestre e doutorando em História pela Universidade de Coimbra, ex-colega de graduação e idealizador do Papo Diacrônico. Bora lá! Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar dialogando com você, com o Fernando, né? Espero que o papo seja bom e que a gente possa contribuir de alguma maneira para pensar essa questão aí, né? Do Estado, da pandemia e dos direitos, né? Os direitos democráticos que a gente tem, não tem ou deveria ter. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui novamente no canal Diacrônico e nesse papo sensacional com meu querido Muniz, com meu querido ex-professor e grande amigo, Dave Carneiro. Momentos difíceis exigem reflexão, e eu acho que a gente está aqui para tentar isso, nesse nosso bate-papo, tentar colocar o que a gente aprendeu com as nossas leituras, com as nossas experiências, e aprender com os colegas, e tentar levar isso para as pessoas que querem aprender também, e entrar num diálogo com elas, aprendendo junto. Infelizmente, nesse espaço virtual de agora, mas vamos tratar de aproveitá-lo da melhor maneira possível e falar um pouco de ciência, porque quem vai nos salvar, né, parece que é a ciência mesmo, parece que não é o terraplanismo, parece que é a ciência que vem para nos ajudar. Só que a gente também precisa pensá-la de maneira histórica, de maneira filosófica, sociológica, e é isso que a gente vai tentar fazer um pouco aqui. E aí, diante do nosso contexto atual, essa pandemia que nos coloca em apreensão tem sido um desafio para sociólogos, filósofos, historiadores pensar, manter o pensamento diante de tantas tragédias e tantas desgraças cotidianas que a gente vem vivendo. E a abertura desse espaço é mais ou menos para isso. E hoje aqui, nesse papo diacrônico, o nosso objetivo é discutir a função do Estado, o papel do Estado diante da pandemia. E aí, qual seria o papel do Estado diante da pandemia? Eu repasso a pergunta, a indagação e a provocação para o professor Dave Carneiro, para ele abrir os nossos trabalhos aqui, abrir as nossas discussões. Então, boa tarde a todos, boa tarde de novo aos colegas, né? Foram meus alunos, mas tem muito tempo que não estão, que já são meus colegas, né? E é um prazer estar com vocês aqui para a gente conversar sobre isso. E na apresentação do Muniz, eu fiquei me indagando, né, dentro da teoria que o Pierre Rosanvallon defende, né, que, na verdade, desde que a teoria política ela surge, né, ela vai surgir com Maquiavel, né, mas desde os contratualistas ali, pensando no Hobbes em primeiro lugar, né, até no liberalismo
e depois com o marxismo, com o anarquismo, né, o Estado, a discussão sobre o Estado, ela é central, né? É a grande discussão, não, é claro que não é única, mas é a grande discussão da teoria política, né? Precisamos de um Estado, qual é o papel do Estado, ele deve ser maximizado, deve ser reduzido, né? Essa é uma discussão interessante que a teoria política vai permear, digamos assim, né? Desde Hobbes até o presente momento, que são as indagações, né? Eu vou colocar aqui um pouco do filósofo italiano, do Giorgio Agamben, sobre essa questão da pandemia. Então, o único dentro de toda essa discussão sobre o papel do Estado, a partir aí, né, dos contratualistas, e sobretudo do Adam Smith, que vai defender, né, a partir da intervenção do Adam Smith, que vai defender a presença do Estado, a necessidade do Estado, é o Hegel, né? Ele vai mostrar, olha, a sociedade de mercado ela é muito interessante, ela é revolucionária, ela, de alguma maneira, ela vai permear a sociedade, vai, de alguma maneira, fazer com que a divisão social do trabalho gere uma sociedade muito mais próspera, onde o indivíduo se desenvolva, mas ela tem, do mesmo jeito, ela cria problemas, né? Ela, ao mesmo tempo que ela liberta o indivíduo desse estado absolutista que tira a liberdade do sujeito, ela vai criar um sujeito alienado. A maior parte dos sujeitos serão alienados. Por quê? Né? Se antes eu trabalhava numa guilda lá, e eu detinha o processo produtivo daquele bem, né? Com a criação das fábricas, enfim, com o trabalho na fábrica, eu não vou deter mais o conhecimento de todo o objeto que eu produzo, né? Então eu vou produzir, sei lá, antes eu era sapateiro, agora eu vou produzir o cabedal do cadarço ali. Quer dizer, o meu trabalho, ele não diz mais nada para a sociedade, né? Ele não diz mais nada do meu eu como sujeito, né? Então eu vou me alienar, vou ficar 16 horas, até mais às vezes, dentro de uma fábrica, né? Eu vou cada vez desaparecer como um sujeito, né? Vou virar um apêndice da máquina, e o Estado seria a instância que faria a arbitragem desse tipo de situação, né? O Estado viria, então, para resolver os problemas que a sociedade de mercado criaria. Alienação do trabalho, monopólios, uma desigualdade social muito maior do que havia antes, né? Então, haveria, então, a necessidade de um Estado, né? O Marx vai discordar dessa perspectiva, porque ele vai falar que, na verdade, quem vai comandar o Estado é a burguesia, é o grupo que aliena o restante da população, não vai adiantar nada, né? E, ao mesmo tempo, vai criar um homem, um sujeito burguês, que é um sujeito altamente individualista, no mau sentido do termo, né? E que nunca vai produzir para o outro, né? Nunca vai ser um eu para o outro, né? Vai ser sempre um eu para si mesmo, individualista, né? E isso vai erodir qualquer forma de sociabilidade, vai destruir as formas de sociabilidade, né? Eu acho, então, que as intervenções que o Agamben fez, não só sobre a questão da pandemia, mas sobretudo sobre a questão da pandemia, ele, de alguma maneira, está dialogando no pano de fundo aí com todos esses autores, direta e indiretamente, consciente ou inconscientemente, né? Primeiro, eu acho que é importante a gente retomar o que ele entende por estado de exceção, ou estado de exceção permanente, né? Simplificando bastante a teoria dele, ele vai dizer que, em momentos de exceção, o Estado ou o poder político, enfim, ele pode suspender alguns direitos. Veja bem, é ardiloso, a situação é ardilosa, né? Porque o Estado ele não vai cancelar direitos, ele vai, inicialmente, ele vai suspender alguns direitos, né? Então, vamos pensar, por exemplo, né? E a teoria dele é interessante para se analisar diversas situações, né? Vamos pensar, por exemplo, no ato patriótico e em Guantánamo, por exemplo, né? Olha só, invadiram os Estados Unidos via aéreo, derrubaram, né, jogaram um avião em cima do Pentágono, derrubaram o World Trade Center. Então, veja bem, nós temos tecnologias aqui que vai tirar um pouco da liberdade de vocês, mas a gente vai espionar todo mundo, os computadores, celulares de todo mundo, a gente vai saber o que todo mundo está fazendo, mas veja bem, para a segurança de vocês, né? É claro que essa pergunta não é feita, estou sendo só retórico, simplesmente é decidido e é feito, né? Mas de uma forma que pareça com que essa liberdade não seja plenamente retirada, né? Você não tem a ciência no dia a dia de que sua liberdade ela foi chancelada de alguma maneira, né? E Guantánamo a mesma coisa, só que de uma forma mais radical. Olha, para que a segurança nacional do nosso país seja bem sucedido, tortura das mais variadas formas, né? Ou seja, a gente tem uma prisão encravada ali em Cuba, onde Convenção de Genebra ou qualquer tipo de legalidade não tem validade sobre os corpos daqueles indivíduos.
A segurança nacional é mais importante que qualquer outra coisa, né? Então, ele vai mostrar que, em determinados momentos, determinadas leis elas são suspensas para que a segurança, né, para que haja segurança e as pessoas sintam segurança, porque o sentimento, nesse sentido, ele é muito mais importante, né? Você se sentir seguro, se sentir protegido é muito mais importante do que efetivamente você estar seguro ou estar protegido, né? É essa sensação, né? E aí, nesse sentido, de alguma maneira, o que está acontecendo, conscientemente ou não, para a população, é um retorno de poder que a democracia tinha, de alguma maneira, retirado para a mão desse soberano, desse governante, né? O que o Agamben vai fazer é o seguinte: a cada momento que essa suspensão de direitos é feita, e a cada momento que essa suspensão de direitos é normalizada, ou seja, um estado de exceção permanente, o indivíduo, no Estado democrático, ele está abrindo cada vez mais mão dos seus direitos fundamentais, entregando na mão do governante, e ele vai perdendo cada vez mais a sua liberdade. É claro que agora, com perspectivas da biopolítica, né? Com essas tecnologias, smartphone, internet, enfim, agindo sobre o sujeito, né? O sujeito hiper-individualizado, onde, na verdade, ele está dentro do apartamento dele isolado, mas ele acha que está conectado com o mundo e, de alguma maneira, ele não se vê, em muitos casos, como, né, que perdeu a liberdade, ou que a liberdade que ele perdeu está justificada nesse sentido, né? Então, a grande questão que coloca aí, quer dizer, a teoria do Agamben, para se discutir esses mecanismos de exceção, eu acho ela fundamental. Ela é fundamental, já se mostrou importante, não é uma teoria, digamos assim, que está em questão. Ela mostrou a sua viabilidade histórica, pragmática, digamos assim, como ferramenta de pesquisa, né? Então, qual que é o problema da fala dele, então? Qual que é o problema que suscitou, né? Ele, em março, né, sobretudo no final de fevereiro e ao longo do mês de março, ele publicou alguns artigos, se eu não me engano, foram 4 ou 5 em revistas ou jornais italianos, né, sobre a questão da pandemia. E aí eu acho que entra um problema sério na questão do modelo dele, né? Se ele acertou muito bem para mostrar que em estados democráticos, quando se entregam a esse regime de exceção, se aproximam cada vez mais de estados totalitários, eu acho que na pandemia ele escorregou, né? Que eu vou tentar mostrar aqui um pouco, né? Pelo menos é a minha opinião, né? Qual que é o problema? Eu acho que, de alguma maneira, a filosofia que ele propõe, bem lá no fundo dela, ela é autorreferencial. Ou seja, ele criou um modelo que explica a sociedade, que explica o funcionamento da sociedade capitalista e que independe da realidade, independe do comportamento dos sujeitos sociais para funcionar. Ou seja, de alguma maneira, o modelo dele antecede a realidade social, né? Num primeiro momento, é engraçado isso e, ao mesmo tempo, assustador, que o discurso que ele vai promover a respeito do coronavírus, é claro que foi no primeiro artigo dele, no final de fevereiro, né? A gente pode dar como diria meu pai, a gente pode dar uma colher de chá para o Agamben, né? O problema o problema é que ele não se redimiu, né? Mas aí a questão é essa: ele vai chamar a pandemia de uma invenção, né? Ele vai dizer que a pandemia ela foi criada pelo governo, que na verdade eu li um dos artigos, eles traduziram uma palavra errada, né? Mas na verdade ele vai dizer o seguinte: olha, gripe, influenza tem todo ano, né? E o grau de mortes, né? A porcentagem de mortos é praticamente a mesma, né? Só que ele não fez uma análise sanitária da pandemia e percebeu que o ritmo de contágio, né, e a potência desse contágio da pandemia ia se alastrar de uma forma tão grande que, se 4 ou 6% da população fosse para a UTI, nenhum sistema de saúde no mundo ia dar conta disso, né? Ele viu pelo lado negativo, quer dizer, a pandemia é uma criação desse estado de exceção para retirar direitos da população, né? E aí de uma forma radical, porque os países que fizeram o isolamento, né? Ele está falando da Itália, que foi um dos primeiros países que fez o isolamento, que foi o mais atingido no início aí dos anos de 2020. As pessoas tiveram seu direito de ir e vir restringidos. As pessoas só podiam sair de casa para ir em farmácia, hospital e mercado. Eu conversei com um intelectual italiano da microhistória
num determinado momento ele pedia eles alguns textos e tal, ele reproduziu mesmo o discurso do Agamben, né? Pois é, eu não estou podendo ir na universidade pegar minhas coisas, porque meu direito de ir e vir está restrito e tal, né? Então, de alguma maneira, ele vai dentro dessa linha, né? Mas eu acho que um outro problema também é um certo binarismo nessa perspectiva. Quer dizer, o Estado, ele sempre vai agir, é quase que maniqueísta. Depois vocês podem dizer isso, se eu estou sendo injusto, se eu estou sendo radical com o pensamento dele, né? Mas o Estado, ele existe sempre para oprimir, ou para avacalhar a vida do cidadão, né? Para tirar suas liberdades, né? Para fazer com que esse indivíduo, esse sujeito, nunca desenvolva plenamente as suas possibilidades, né? Ele vai criticar também, por exemplo, fechar as universidades e as escolas. A gente não pode discutir política mais pessoalmente, né? A forma como ele trata as universidades e as escolas, né, nos textos dele é como se fosse a ágora grega, né? Aquela praça ali onde a política fosse discutida, onde ela fosse debatida e soluções fossem criadas para poder resolver os problemas sociais, né? Então ele fala que a pandemia ela foi inventada para privar o sujeito de liberdade. Aí ele vai só radicalizando de alguma maneira o pensamento dele, né? E vai falando, aí no segundo artigo ou no terceiro, que eu não me lembro em qual dos dois, mas vai falar, pois essa pandemia ainda criou o conceito de sujeito contagioso, né? Já que agora a gente não tem mais a figura do terrorista, que é o sujeito, por definição, que vai questionar o paradigma do Estado de Direito e vai questionar o poder, né, do monopólio da violência na mão do Estado, a gente não tem mais esse indivíduo. Então, quem é o indivíduo que traz o medo para que a gente abra o nosso direito, o estado de exceção permanente se consolide? É um indivíduo que contagia, né? Com aval de quem? Da ciência. Aí o que ele vai falar? Ele vai falar que a ciência substitui a religião, né? Mas continua agindo como religião. E a ciência, juntamente com a mídia, vão servir de cavalo de batalha, digamos assim, para o Estado, né? Vão se associar ao Estado para poder vender essa ideia de que a gente precisa abrir mão da nossa autonomia, da nossa liberdade, né? Do nosso contato. Ele falou, tá todo mundo abrindo mão da vida, ele radicaliza nesse sentido, né? Eu não posso encontrar meus parentes, eu não posso encontrar meus amigos, eu não posso trabalhar, eu abrir mão da minha vida, né? Não é só da minha liberdade, mas abrir mão da vida, né? Então, eu acho que essa é uma grande questão, né? Então, ele, ao mesmo tempo que ele vê o sujeito como, que ele vê o Estado, né, como Estado sempre um Estado mau, que de alguma maneira, aqui me lembra bastante, né, a crítica que ele vai fazer ao progresso, né, ele retira muitos elementos do Walter Benjamin em relação à crítica, em relação ao progresso, né, e ele coloca no lugar, isso que me incomoda um pouco, né, ele colocou no lugar, de alguma maneira, esse estado de exceção permanente, no lugar dessa sociedade de progresso. Olha, os iluministas vão dizer que a sociedade está progredindo. Aí vem vários autores, dentre eles o Walter Benjamin, falando, olha, esse progresso aí, na verdade, é a história dos vencedores. Está enterrando os vencidos, né? Então ele se apropria disso, olha, o progresso não é legal, não. O que ele coloca no lugar para explicar a sociedade? Essa sociedade biopolítica da exceção, né, do estado de exceção, né? E aí, de alguma maneira, só que esse estado de exceção para ele é inexorável. Ele é quase teleológico, ele já está dado. A humanidade caminha para esse estado de exceção. E qualquer tipo de ação ou de resistência do sujeito histórico não questiona esse modelo. Essa resistência vai se dar sempre dentro desse modelo, né? E muito pouco vai fazer para que haja uma diferença ou uma mudança nesse paradigma, né? Então ele coloca, de alguma forma, uma sociedade apocalíptica, né? Eu posso estar sendo radical no pensamento dele, depois a gente debate, mas ele coloca, de alguma maneira, no lugar do progresso, uma sociedade apocalíptica que muito pouco espaço dá para esse sujeito resistir ou criar uma nova possibilidade, né? E, nesse sentido, ele acaba reproduzindo o mesmo discurso negacionista que presidentes de países de ultradireita, governo de ultradireita, têm colocado, né? Que é só uma gripezinha, que, né, a pandemia é uma invenção, que a sociedade não precisa se preocupar. É claro que os intuitos dos discursos são completamente diferentes, mas o resultado do discurso ele se iguala lá no finalzinho, de alguma maneira, né? Ou seja, a função da pandemia é tirar a liberdade das pessoas. Ele acha isso ruim, né? Os governos de ultradireita acham isso maravilhoso, né? É claro que essa situação de pandemia ela pode
como parece que está acontecendo, né, ela pode ser usada para criar tecnologias biopolíticas. Né? Óbvio, ninguém está discutindo. Quer dizer, eu, de forma nenhuma, eu estou discordando dele nessas possibilidades. O que eu estou discordando é da análise que ele faz da pandemia, que foi muito superficial do ponto de vista de saúde pública. Né? Ele não pegou os dados, digamos assim, os dados... ele pegou uma estatística fria que mostrou só que 4% morre, né? Mas 4% de 1 bilhão é gente pra caramba. 4% de 7 bilhões é gente pra caramba, né? É muito, quer dizer, vale a pena... Essas pessoas podem morrer em prol de uma pretensa não entrega de uma liberdade, né? Eu acho que nesse momento o discurso dele, e em nenhum momento ele se retratou, né? De mostrar, olha só, não, realmente a pandemia é perigosa, mas vamos focar aqui nessa situação de que pode ser usada para criar estados de exceção, ou alguma situação de exceção, né? Eu acho que esse que é o grande problema, né? E por outro lado, ele não deu margem, ele não dá margem para o indivíduo se revoltar a essa situação de exceção. E a gente viu que é possível, né? Com a morte lá do George Floyd nos Estados Unidos, por exemplo, né? A população negra e brancos que apoiaram a situação se revoltaram em várias cidades e, inclusive, gerou modificações no próprio funcionamento, ou está gerando modificações no próprio funcionamento do aparato repressivo, da polícia, né? Se isso é uma resistência dentro do sistema, a gente pode discutir, né? Mas pode gerar mudanças, né? E toda aquela mudança do século XIX que a classe trabalhadora colocou sobre o capital, né? Em relação à jornada de trabalho, salários, etc., né? Liberdade de voto e tal, né? Isso foi pouco, né? A gente tem que tomar cuidado para não ser anacrônico, né? Hoje pode ser considerado pouco, já que a democracia, pensando no Rancière, né? Ela não funciona da forma como tem que funcionar, mas naquele momento foi fundamental, foram direitos que foram conseguidos, né? E se a gente pensa também, então a gente tem uma pandemia em que o governo vai se aproveitar dela para impedir que as pessoas se manifestem. Isso é um ponto central e interessante. Mas a gente pode lembrar também que as torcidas organizadas no Brasil, né, que em vários momentos se comportam de maneira mafiosa, foram para as ruas, né, encararam os bolsominions em vários momentos e, se não retiraram, diminuiu bastante a presença desses manifestantes de extrema-direita da rua, né? Então, da onde a gente não esperava que poderia vir alguma atitude, eles recuperaram aquela ideia de democracia corintiana, pensando aqui na Gaviões, né? Do Sócrates, de outros caras, né? E, de alguma maneira, eles, com movimentos estatisticamente pequenos, eles geraram mudanças na situação hoje, né? Não é coincidência o fato de, é claro, que o governo atual ele está ruim, a gente está com crise na economia, ele tem perdido o apoio, mesmo no núcleo duro, tem diminuído um pouquinho, mas tem diminuído um pouco, né? Aquelas pessoas que vão lá para frente do Palácio do Planalto no final de semana tem diminuído, né? Não sei até que ponto vai voltar a aumentar, né? Mas, enfim, eles atuaram nesse sentido. Então, o sujeito histórico, é claro que eu não estou hiperracionalizando, nem dizendo que meia dúzia de pessoas é capaz de mudar o mundo, né? Eu também não sou inocente nesse sentido. Mas a gente não pode ser vaidoso no sentido de achar que a mudança ela só ocorre da forma como o nosso intelecto ela concebe, né? Mudanças muito grandes podem acontecer de fatos pequenos, né? A gente tem que pensar em teoria das redes, teoria do caos, etc., né? Que vão mostrar que pequenos movimentos podem gerar transformações grandes lá na frente, né? E aí é nesse sentido que eu acho que o Agamben ele radicaliza o modelo dele, transforma o modelo dele em um modelo autocentrado que, de alguma maneira, não precisa mais da realidade para funcionar, né? Aí talvez seja alguma né? Nós aqui somos 3 historiadores, né? Obviamente com formações diferentes, mas a gente acha que, de alguma maneira, algum elemento de referência pragmática tem que existir naquele momento, né? Em algumas falas do Agamben a gente percebe, ou pelo menos eu percebi, uma filosofia quase metafísica e uma perspectiva quase que de vanguarda leninista também, né? Ou seja, tá todo mundo na caverna, né? Isso a Yara Frateschi vai falar, né? Tá todo mundo na caverna do Platão, né? Mas tem uma vanguarda aqui, né? Que sou eu e alguns outros intelectuais, que a gente sabe exatamente o que tem fora da caverna e a gente está aqui para conduzir vocês, né? De alguma forma, tirando a possibilidade do sujeito histórico. É claro que o sujeito histórico nem sempre age como a gente gostaria que ele agisse, né?
tem toda aquela discussão de consciência de classe, né? Nós tivemos uma eleição no Brasil em 2018, onde 58 milhões, ou algo próximo disso, votou uma pessoa que, enfim, fica difícil definir, né? Do ponto de vista de qualidades, mas, ao mesmo tempo, ou seja, as pessoas têm liberdade, tanto para o erro quanto para o acerto, né? Sendo aqui um pouco pragmático, né? Então, eu acho que enxergar o sujeito ou o grupo sempre como oprimido pelo Estado ou alienado, sempre alienado, né? Cuja ação não vai ter resultado prático, eu acho que esse foi o grande problema nesse debate do Agamben, né? Que tem um modelo interessante, mas quando tira esse modelo, ou melhor, sobrepõe o modelo à realidade, aí eu acho que ele cometeu erros graves. Eu imagino que o Fernando vai falar um pouco mais sobre essa questão dos dados, da estatística, né, do número de pessoas contaminadas, né, da quantidade de mortes. Né? A gente tem que lembrar, é claro que ele escreveu isso em março, mas daqui 2 semanas tem 100 mil mortos no Brasil. Isso com números maquiados, né? A gente tem 2 milhões de pessoas infectadas oficialmente, isso aí deve estar em 8, 10 milhões, né? Cidades no Brasil, o sistema de saúde entrou em colapso, né? Outras estão beirando. Estou falando aqui de Uberlândia, teve 2 semanas que não tinha leito na UTI. E já tem várias semanas, umas 10 semanas, se eu não me engano, que fica ali naquela coisa de 2 vagas, 3 vagas, isso porque a prefeitura abriu várias vagas de UTI nesse meio tempo, né? Senão já tinha entrado em colapso, né? Então, é claro que a gente tem uma possibilidade de manipulação para que exceções de direito sejam construídas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma doença muito mais séria do que determinados intelectuais querem ver. Então, eu acho que é isso e a gente pode conversar mais. Obrigado pela explanação, professor Dele. Ilustrou bastante assim, um ponto de vista da leitura crítica, né, sobre os textos do Giorgio Agamben, do filósofo. Eu acho que talvez um dos primeiros pontos que nós, como leitores, temos que considerar, talvez, né, não sei se aí seria uma questão de problema no próprio pensamento, mas é bem isso que você tem chamado a atenção mesmo. O historiador está muito preocupado com a materialidade, que, de certa maneira, querendo ou não, a gente tenta fazer ciência, o nosso saber ele tem uma certa condução científica, né, tem uma certa referência, e a filosofia não tem exatamente essa preocupação. Então, talvez nós queremos que o Agamben se adeque às nossas formas de saber, Verdade. Quando ele não estava necessariamente preocupado com isso, mas instigando a gente a pensar, a refletir, a pensar, inclusive, diferentemente do consenso, digamos assim, da esquerda ocidental. Uhum. Ele vai totalmente jogar contra a torcida. Nesse caso, ele não vai falar para ser ouvido. Né? E o grande problema é que o nosso contraponto político hoje é um cara que está na presidência, né? Mas o modo de pensar, eu imagino que o bolsonarismo seja uma espécie de racionalidade política, que não é só respeito ao presidente, mas também a seus seguidores, né? Se a gente for imaginar qual que é a influência de um cara que consegue levar as pessoas ali para a rua no contexto de uma pandemia, de ficar na porta do hospital, né? Qual que poder é esse, né? Se não é uma racionalidade política, então, né, não sei o que seria isso. Mas o Agamben, para mim, é o que eu gostei das provocações, das indagações dele, é justamente por ele tentar fugir desse modo de pensamento consensual que nós todos, de certa maneira, compactuamos. Uhum. E até sobre a questão do paradigma de pensamento dele, o estado de exceção, que ele sempre coloca à baila, eu acho que foi muito sedutor para ele esse acontecimento, porque é um acontecimento que, teoricamente, poderia se encaixar plenamente na sua teoria sobre estado de exceção. É um momento propício para os estados lançarem os seus dispositivos de segurança, os seus dispositivos de poder, lançarem nada, né, ampliarem o que já havia antes. E sempre nessa discussão sobre estado de exceção, ele vai colocar a questão da necessidade, né, e da exceção. Quando é necessário a gente declarar um estado de exceção? E aí vai sempre depender de uma subjetividade. Que pode ser controlada, inclusive.
O estado de exceção, ele não é só exceção, né? Como diz Walter Benjamin, ele é a regra, e para o Agamben ele é fundante do próprio direito, né? Que seria acima da norma. Então, é uma discussão que também leva a gente assim, a pensar os modelos de vida que a gente tem, os modelos de segurança, os dispositivos tecnológicos, assim, uma série de coisas. Fernando, como você entende essa questão do paradigma do estado de exceção e, ao mesmo tempo, o papel social, digamos assim, sanitário que o Estado deve cumprir, segundo o professor Dave, no contexto de uma pandemia, de uma epidemia como a que a gente está vivendo agora? Como que fica aí essa questão entre o Estado agir, como que seria essa linha que separasse o momento aí, então, da segurança para a saúde? Bom, a maneira como eu vejo, como eu li o Agamben, não é diferente das leituras que vocês estão fazendo, né? Claro que é uma leitura muito instigante e que também acho que a gente pode apontar que teve um pequeno deslize, mas ele falou em março, embora, como o David tenha apontado, ele não veio a público dizer que tinha mudado de opinião, mas, enfim, todas essas ideias estão aí, todas essas obras, esses livros, só que a gente tem a empiria mostrando que muita gente meteu os pés pelas mãos, né? Mesmo os governos mais autoritários que politizaram a questão da epidemia começaram a empilhar mortes e tiveram que começar a mudar discurso. Isso, enfim, já era apontado por alguns analistas políticos. Claro que teve ganho para alguns governantes, mas, por exemplo, eu acho que o Trump nos Estados Unidos não vai funcionar. Ele vai conseguir perder a eleição para um cara que é absolutamente ninguém na política dos Estados Unidos, o Biden, né? Só chegou onde chegou porque o Obama, e o que a gente conhece já dos democratas nos Estados Unidos, para conseguir defender um pouco a sua ideia neoliberal de Wall Street, teve que barrar o candidato considerado mais à esquerda, o Bernie Sanders. Mas a gente retoma isso já já. Antes eu gostaria de dizer que eu também vejo no Agamben esse problema, né? Ele mostra os problemas, os limites que esse estado de exceção, ou que esse estado pode nos colocar com relação às nossas liberdades, a retirada das nossas liberdades e se maximizar perante a sociedade civil. Só que, de fato, faltou para ele entender que o momento necessitava disso. O momento precisava de um Estado atuando, porque se deixarmos na mão do mercado, a gente já viu ao longo da história como que o mercado lida com essas questões, né? Então, o que o Alain Badiou vai falar também no texto do livro Coronavírus e a Luta de Classes, que é basicamente os dois livros que a gente está usando aqui, né? Esse e o Sopa de Wuhan, que são obras criadas logo no começo da pandemia, artigos dos pensadores tentando pensar o que estava acontecendo. Então, o Badiou ele vai falar, o problema foi criado pelo Estado. Por quê? Porque faltou investimento. Se faltou investimento, você não consegue lidar com a pandemia. Só que quem vai nos tirar disso? A grana vai estar onde? Quem vai estar disposto a salvar as pessoas para salvar a sociedade, para salvar a economia? Vai ter que ser o Estado. Então, só que isso apresenta alguns problemas, obviamente, é o que o Paul Preciado vai falar. Então, a biopolítica ela está interessada no corpo. Então, ela é um controle do corpo de fazê-lo, de condicioná-lo aonde consumir, aonde trabalhar, como trabalhar e de que forma, qual hora do lazer, qual hora de descansar. Todas das ideias do Foucault, enfim, coisas que já estão sendo discutidas aí há muito tempo e as pessoas já têm um pouco mais de contato. Mas ele vai levar isso para essa sociedade, o que ele vai chamar de sociedade de proteção imunológica, ou seja, como a gente está em épocas de pandemia, eu escolho quem vai estar imune e escolho quem pode se contaminar, e quem pode se contaminar é que vai fazer menos falta caso venha a morrer. Então, as técnicas de biopolítica, elas vão se desenvolvendo, claro. E o Estado, obviamente, vai se utilizar disso para aumentar o seu poder de coerção, o seu poder de controle na sociedade. Só que agora, o que a gente precisa é isso.
O que a gente precisa é do Estado controlando, do Estado agindo, para que a gente consiga sair desse estado de exceção. Agora, como esse estado de exceção não se torna um estado permanente, que é o que vocês estão dizendo aqui? E é isso, ele faz um lembrete no final. A sociedade criada pela Covid-19, não sabemos até quando vai durar, mas por enquanto é uma sociedade sem mãos, sem corpos, porque elas agem de maneira cibernética. Então, a gente compra pelo iFood, pelos aplicativos, enfim. Obviamente, uma parte da população tem que colocar a mão na massa e fazer o trabalho, mas boa parte consegue se resguardar, sobretudo em países mais desenvolvidos, que pessoas de trabalhos, não só professores, enfim, mas pessoas com trabalho em restaurante, puderam ficar em casa, porque houve, né, um derramamento de dinheiro na economia por parte do Estado. Então, algumas mãos estão atuando, mas grande parte da população está limitada à sua casa, ao seu lar. Então, a maneira de a gente se relacionar passa a ser sem mãos, sem corpos, passa a ser cibernética virtual. Isso pode gerar uma descoletivização, se a gente não aprender a estarmos juntos nesse espaço cibernético, estarmos juntos pelos afetos, mas também pela troca de ideias, e também para nos colocarmos diante de um Estado que tenta de mais a mais ser opressor, e que tenta de mais a mais manter esse estado de exceção como um estado de permanência, né, da limitação da sociedade, da limitação das liberdades, enfim. E o problema também do telecontrole, né? O Dave falou bem, nos Estados Unidos, bastou cair um avião lá, óbvio que isso não é pouca coisa, mas para todo mundo está grampeado, né? O Obama grampeou até o governo brasileiro, que é parceiro, não é como é hoje, né? Mas nunca deixou de ser um parceiro. Não é um capacho como é hoje, mas nunca deixou de ser um parceiro. Então, eu acho que esses problemas faltaram para o Agamben discutir. Mas, enfim, na mesma obra, tem o Paul Preciado que está chamando um pouco mais atenção para isso. E eu acho que esse é o caminho, a gente entender que o Estado precisa, sim, atuar, mas que a gente precisa limitá-lo. Se não agora em momentos de pandemia, mas quando isso passar, a gente tem que estar pronto para falar, você precisa voltar para onde é o seu lugar. Claro que isso é uma linha tênue, o Muniz colocou muito bem, e o Dave, à medida que o Estado vai avançando, e as ideologias diferentes, como ela pensam o Estado, eu particularmente não vejo uma situação para o Brasil em que o Estado não tenha predominância, não só nas questões sanitárias, mas nas questões econômicas. E os liberalistas do Brasil adoram dizer que o Estado atrapalha, mas na primeira crisezinha é o Estado que tem a obrigação de socorrer todo mundo, né? Então, o Estado no Brasil, a gente o enxerga de maneira diferente, mas todo mundo está precisando dele, todo mundo não está querendo que ele acabe, mesmo que seja esse Estado todo enferrujado, todo monstruoso que seja o nosso aparato estatal. Mas, então, é o seguinte, qual seria o giro, esse turning point, quando a gente começa a entender que a gente ficar sem liberdade vai ser interessante para a gente? Eu acho que aí é quando entra a questão da ciência e da saúde. Não acho que seja um problema como o Agamben coloca, que é a nova religião, que só cria medo e preconceito, acho que está longe disso. Só que também, nós como historiadores, a gente não pode esquecer do que foi o século XIX, principalmente com relação à loucura, né? Então, o saber médico-científico, ele também tem que ser vigiado, ele, né, não está dado. O médico e o cientista disse, a gente tem que sair correndo, obedecer tudo que eles estão dizendo. Óbvio que não. No 19, nós tivemos uma experiência péssima com relação ao internamento compulsório das pessoas consideradas loucas. Hoje em dia, a gente tem uma discussão muito séria no Brasil de internação compulsória de viciados em crack e outras, de morador de rua. Então, quer dizer, o discurso da ciência, ele por si só não me parece ser nocivo, mas ele é encampado por uma elite que faz um uso desse discurso. Eu acho que aconteceu isso no 19 e acontece agora. E, geralmente ele é elitista e moralista. E no Brasil, obviamente, racista, classista. Então, quer dizer, para a pessoa que está jogada na rua,
podendo agora ser contaminado ou usuário de drogas, enfim. Então, para um discurso elitista, ele tem que ser colocado longe do alcance, ser colocado num lugar que ninguém vai ver e, de preferência, que morra ali, trazendo o mínimo de gasto e o mínimo de problemas para o resto da sociedade, para a sociedade que produz, né? Então, quer dizer, esse tipo de pessoa que está à margem da sociedade, não importa os problemas que eles chegaram lá, né? Não importa se o negro ele volta da Guerra do Paraguai e ele tem que morar no morro. Questão, ele não está produzindo, ele não serve para a sociedade. E esse modelo de neoliberalismo nos trouxe aqui. Então, quer dizer, eu uso o discurso científico, que ele pode indicar caminhos, mas eu encampo ele para discutir aquilo que eu quero. Então, eu vou transformá-lo em ideológico, eu vou fazer um uso político disso. E eu acho que os países que evitaram esse uso do discurso científico, entenderam que a pandemia é uma questão de saúde pública e internacional, né? A Europa passou por um embate nesse, Holanda e Portugal começaram a se agredir com Espanha, com Itália, e dizer, eles não fizeram o trabalho direito, por isso que essa pandemia nos pegou toda a Europa dessa maneira. A questão é, se a unidade europeia não desse grana, não despejasse dinheiro, agora acabou de sair um acordo, se não despejasse dinheiro, as economias iam afundar e, principalmente, as vidas iam ser perdidas e a Europa não está sobrando gente lá. É diferente de outros países. A Europa costuma perder pessoas em condição de trabalho e também imigração, também acontece. Mas, principalmente, porque é uma população mais envelhecida. Então, se não houvesse dinheiro para salvar, para manter a economia e salvar as vidas, todo bloco entraria em colapso. Então, pouco importa se a Itália não se preparou bem. Holanda, como eles têm a comunidade, então os outros países todos iam sofrer. Então, discutiu-se muito a questão dos sistemas de saúde por lá. Eu estive por lá na época, então acompanhei um pouquinho mais. Mas, enfim, as notícias estão aí, basta a gente entrar na internet, a gente acompanha isso muito facilmente, mas essas discussões, elas foram colocadas. E aí você sai de uma Europa, onde os sistemas de saúde são todos, são universais, são os cidadãos do país, ou quem tem residência no país pode utilizar, mesmo que seja estrangeiro, e a gente vai para um país como os Estados Unidos, por exemplo, que eu tenho um dado aqui, 45% da força de trabalho no país não tem cobertura social. Ele pode ter algum tipo de trabalho, mas ele está desgarantido do sistema de saúde público e, algumas vezes, privado dos Estados Unidos. Então, um cara desse, ele é contaminado, ele não tem para onde ir, 45%. Daí, o ultraliberal Trump precisou começar a dar um cheque de $1.200 para as pessoas, para elas comerem, mas também para elas poderem ficar em casa, porque se essa gente se contaminar, eles não têm para onde ir, iam começar a morrer nas ruas, ou iam ser tratados, e depois uma dívida imensa ia ser criada. O Mike Davis também, na obra Coronavírus e a Luta de Classe, ele vai falar que essa diminuição no investimento em saúde nos Estados Unidos começa com Reagan, década de 80, onde a explosão do neoliberalismo. Na França, o Alain Beer e o Alain Badiou vai dizer a mesma coisa. Obviamente que Europa, e principalmente França, eles têm um pesado investimento social, mas não é muito diferente dos Estados Unidos e não é muito diferente do que acontece no Brasil. Ou seja, essa pandemia só pegou gente de surpresa porque a gente não estava observando o óbvio, que se você não investir em saúde e se você não investir em prevenção de vírus que vão se mutando ao longo dos anos, você não vai conseguir suportar quando isso acontecer. Então, e por que esses autores apontam para o que aconteceu? Porque todo o corpo científico, todo o corpo farmacêutico não sabia o que estava fazendo? A questão é, as empresas farmacêuticas, elas estão mais interessadas em cura do que em prevenção, porque isso é o que dá mais lucro. Por isso que a proposta do Alain Beer, por exemplo, na França, é que seja reestatizado, completamente nacionalizado, toda a cadeia farmacológica do país. Ou seja,
Uma empresa privada, para ele, não pode deter as patentes e, principalmente, não pode ter a vanguarda das pesquisas farmacêuticas, porque isso não pode ser dirigido pelo lucro, isso tem que ser dirigido para manutenção da saúde social, da saúde daquela sociedade. O Rancière, né, o Jacques Rancière, publicou um texto bem interessante também nas edições em que estão saindo agora, na tradução brasileira já, e justamente ele vai conversar sobre o contexto da pandemia nessa linha de pensamento, de criticar, de questionar o neoliberalismo e o que o neoliberalismo fez até mesmo no país como a França, que a gente olha para lá e imagina que seja um estado de bem-estar social mais próximo disso. Então, ele vai dizer que, por exemplo, a maneira como se escolheu, como se optou politicamente lidar com a pandemia, que foi uma gestão feita a partir dos dispositivos de segurança, foi feita a partir dos dispositivos militares, quer dizer, mandando as pessoas ficarem em casa. Quer dizer, a gente poderia ter inúmeras maneiras de lidar com a pandemia. Cada um, eu não sei quais, né, mas a gente poderia ser mais criativo. A que se optou foi justamente essa pela segurança, né, essa pela que o Agamben está preocupado. E o que para o Rancière é? O problema para o Rancière não é que o Estado está preocupado se as pessoas vão morrer ou vão deixar de morrer, não está preocupado exatamente com a saúde. Claro, pode haver essa preocupação, mas ela é uma preocupação secundária. A preocupação principal, segundo o Rancière, nessa questão da segurança, é para as pessoas não perceberem que o Estado não fez investimento na saúde, ela chegar no hospital, não tem atendimento para todas as pessoas, quer dizer, não é todo mundo que vai se contaminar, mas mesmo a margem de pessoas que vão se contaminar e vão precisar de um hospital, de uma UTI, mesmo assim o hospital não está resguardado. Isso quer dizer, não tem dinheiro para a saúde, mas tem dinheiro para militar, tem dinheiro para você ali criar um aparato policial, você aí bancando armas, dispositivos de segurança, câmeras de segurança, enfim, mas para a saúde não tem. Então, isso mostra exatamente o problema, me parece aí, o Agamben não deixou isso claro nos textos, mas estou querendo ser generoso com ele aqui, me parece o problema que o Agamben está tocando, da gente achar que é o Estado que deve fazer esse papel, que deve assumir esse controle e resolver um problema que ele que criou, na verdade, né, como o Vladimir está dizendo, né, um problema que ele criou, porque o problema, assim, apesar de ele não ter criado a própria pandemia, o próprio vírus, há quem diga que também tem a ver com nosso modelo de vida, a nossa forma de civilização, de lidar com o meio ambiente, mas o Estado criou o problema de não conseguir atender um contingente de pessoas que não está longe de ser o máximo, por conta desse desinvestimento nas políticas de proteção social, que aí vem desde a linha do neoliberalismo. E aí uma questão que eu fiquei pensando quando o Fernando estava falando, a gente abre uma possibilidade de exceção em determinados momentos, mas aí alguém controla o Estado. Quem vai controlar o Estado? O grande problema do estado de exceção é que, assim, sempre quando acontece uma guerra, sempre quando acontece um problema de terrorismo, aquelas coisas que foram aprendidas durante aquele período, elas não voltam atrás. A vida não volta ao que era. Não volta. E essa que eu acho que é uma questão importante, quer dizer, quando eu critiquei o Agamben, eu não critiquei esse modelo, que eu acho que ele leu a pandemia de uma forma errada, e aí tirou conclusões erradas dela, né? Agora, que esse momento está sendo utilizado não só para radicalizar medidas e tecnologias de exceção, isso não tem dúvida, né? E a cada momento que eu vejo essa situação, né, que é algo que me incomoda muito do ponto de vista pessoal, né, mas que eu não vejo outra solução do ponto de vista intelectual, é que eu acho que não há saída pacífica para essa situação. Não há saída pacífica, né? Hoje ou ontem, eu não sei, acho que hoje, o Guedes entregou proposta de reforma tributária, mas diminuir imposto de banco, que já não paga nada, que só é um vampiro, né? Que suga o sangue da sociedade, né? Então ainda vai diminuir mais, quer dizer,
ir para a rua, dar abraço simbólico em árvore, essas coisas, isso não resolve mais. Infelizmente, não resolve mais. A solução ela tem que ser radical. Não tem jeito. Pelo menos na minha visão política das coisas. Não tem jeito, sabe? O que vem depois a gente não é capaz de saber. Agora, a permanência de certos indivíduos na sociedade não tem como mais ser tolerado. Não tem como mais ser tolerado, né? É claro que eu posso, com isso também, com esse pensamento, estar criando um outro tipo de estado de exceção, um pensamento totalitário, como o socialismo real se mostrou no século XX, né? Vão matar os burgueses, né? Porque não serve para nada, mas agora a gente controla, se alguém reclamar, a gente mata também, né? Não sou isso que eu estou querendo dizer, mas... O próprio estado de exceção, o Agamben coloca, né, que ele surge de um contexto revolucionário, ele não surge a partir de uma medida do totalitarismo, ele surge de um momento ali que a necessidade se faz presente, ou seja, ir para além da regra, estar acima da lei ou fora da lei, né, digamos assim. Exceção, né? Tá fora da normalidade. Mas, Fernando, você não acha que essa discussão, né, sobre Estado e mercado, a gente acaba tentando ver aqui uma polaridade, o Estado de um lado e o mercado do outro? Você não acha que essa discussão, ela é superficial, digamos, nesse sentido, de que o Estado e o mercado, eles estão sempre juntos, né? Fugir um pouco da perspectiva liberal, né? Porque o liberalismo é que vai determinar essa questão, a discussão dessa questão, de que existiria um Estado e um mercado à parte. Né? Eles não querem ver essas coisas como distintas. Então, o que eu te pergunto será que se a gente pensasse uma forma para além do Estado e do mercado, para resolver os problemas, não poderíamos escapar, talvez, desses problemas gerados pela segurança, pela biopolítica? O David tinha deixado um monte de gancho para eu falar aqui, mas agora você veio com outra pergunta. Vamos responder essa primeiro, então, depois a gente vai esbarrando nas outras. Veja só que interessante. O David Harvey, nas mesmas obras que a gente já falou aqui, ele tá falando que uma das formas de superar a crise, ele está falando especificamente do contexto estadunidense, que é uma espécie de uma refundação do estado do bem-estar social, mas pensando do ponto de vista dos Estados Unidos. Como? Não é necessariamente investindo em obras de infraestrutura ou contratando funcionalismo público, como é o keynesianismo mais clássico usado na Europa, enfim, até hoje, usado no Brasil um pouco no governo Lula, de uma maneira bem à la brasileira, mas enfim. Mas é que o Estado fosse o garantidor do consumismo, porque o consumismo ele toca de 70% a 80% das economias mundiais. Eu não estou falando de consumo, vocês entendem? Consumismo, ou seja, comprar coisa que a gente não precisa, comprar luxo, que obviamente não é só um Rolls Royce, para alguém que é pobre, uma roupa mais cara são artigos de luxo, porque infelizmente, eu não estou dizendo que ele defenda isso, mas ele está dizendo, a encruzilhada que a gente se meteu é tão grande, e eu culpo a maioria dos autores que eu tenho visto também, que é essa visão neoliberal que no Brasil está sendo levado a limites que antes só foram possíveis numa ditadura como a chilena, por exemplo, diga-se de passagem, por uma pessoa que atuou em uma e agora está atuando na outra, que é o senhor Paulo Guedes. Então, perceber que os tipos de encruzilhadas que o neoliberalismo nos dá, que é, por exemplo, isso, para que a gente consiga sair agora a curto e médio prazo, a gente precisa continuar consumindo. E como que a gente vai continuar consumindo se não tem grana? O Estado tem que te dar grana para você ser consumista. Porque os Estados Unidos não precisam mais criar estradas, a Europa não precisa reformar o país destruído pela Segunda Guerra Mundial. Então, como que a gente faz a roda da economia girar? Fazendo o que a gente vem fazendo até hoje, consumindo coisa que a gente não precisa. É óbvio que eu não estou de acordo em pautar economia e saúde, porque é óbvio que se não há pessoas, a economia não gira. É óbvio também que a gente tem que discutir o tamanho das populações e a maneira como a gente age para manter de pé o sistema capitalista. Eu acho que é aí a discussão. A discussão não é discutir entre vida ou entre saúde e entre economia, é discutir o modelo de economia. E isso passa, obviamente,
pela maneira de a gente discutir que tipo de Estado que a gente tem. Então, quando o David fala, não adianta mais a gente abraçar a árvore, não adianta. Nos Estados Unidos só tem resposta quando a galera por exemplo, do Black Lives Matter sai tocando terror em tudo. Literalmente. Por quê? Porque do outro lado é o coturno da polícia que está no pescoço. E se não está no pescoço na rua, está no pescoço no tipo de lugar que você tem que se meter para morar, no tipo de trabalho que você tem. Porque a estrutura, o que o Silvio de Almeida fala, o racismo estrutural, e ele faz especificamente no Brasil, mas não só, é isso que está apontando. O coturno no pescoço, o joelho no pescoço do Floyd, isso acontece todo dia, toda hora, mesmo que a polícia não esteja atuando, porque acontece nas estruturas de trabalho, de sociabilidade, que são relegadas aos negros, aos indígenas do Brasil. A gente tem um presidente claramente genocida. Vamos dar uma colher de chá. Vamos supor que ele calculou mal a pandemia e ele não queria que essas pessoas morressem, mas que ele deseja a destruição das terras e dos indígenas, isso está claro, não é porque eu disse, é porque ele fala toda hora. Então, não adianta a gente fingir que a gente não está enxergando. Isso não quer dizer que os outros governos ditos progressistas eram muito mais simpáticos aos indígenas, mas agora aqui há um discurso, uma prática muito bem levada, muito bem preparada para tocar esse genocídio com grande capital atuando, né? O ministro, o simpático dos óculos da ele não está lá à toa. Não. Do Partido Novo, né? Partido Novo, partido de banqueiro, não vamos esquecer. Foi expulso do partido, mas enfim. Bom, então, eu acho que todas essas questões que a gente está levantando mostram que a gente tem que se discutir, sim, a atuação do Estado e que tipo de Estado que a gente tem que ter. Esse Estado burguês neoliberal não serve mais para quem quer ser protegido numa pandemia, para quem acha que minoria tem que ser respeitado, para quem acha que as coisas precisam serem mais democráticas e republicanas. A gente está pedindo o mínimo que pediram na Revolução Francesa, mas lá eles tiveram que fazer o quê para conseguir ser ouvidos? Alguém precisou ir para a guilhotina. Não estou defendendo pena de morte aqui, não é isso. Isso a gente deixa para o Bolsonaro e para os seus blue caps. Não, cara, a questão eles invadiram, na Revolução Francesa, eles invadiram a Catedral de Saint-Denis e pegaram os ossos dos reis enterrados lá e meteram fogo. Naquela concepção cristã, que você vai dissolver o cara não vai conseguir ressuscitar no dia do juízo final. Não é só meter fogo nas coisas. O simbolismo desse ato, ele é extremamente radical. Porque a questão não são os corpos. Exato. A questão aqui extrapola os corpos. Não é a cabeça do homem que cai, é a coroa do rei. E nesse caso, dessa concepção cristã, ou seja, você não vai ter paz com a gente, você não tem condição de ter paz com a gente nem no mundo espiritual. Então, e esse radicalismo, ou ele aumenta ou a gente vai continuar achando que um governo foi excelente porque abriu um pouco de vaga na Universidade Federal, porque deu livro e merenda escolar para a criança estudar, que é o mínimo que qualquer Estado minimamente democrático, republicano e rico, como é o Brasil, precisa fazer. Então, quer dizer, eu também aposto na radicalização, mas radicalização não é extremismo, né? Extremismo, eu acho que é o uso da violência como arma política. Eu acho que a radicalização, se ela vem a gerar conflitos físicos, é porque a gente está mostrando a nossa reação, né? Instrumento de violência para uso político é o que o fascismo faz, é contra aquilo que a gente está se colocando. Então, não confundir aí, né, a reação do oprimido com o ato do opressor, aquilo que a gente também ouve falar a todo tempo. Dessa perspectiva, eu acho que sim, enfrentar um Estado que vem cada vez mais opressor e, obviamente, vai se aproveitar disso da pandemia, no Brasil, isso está sendo colocado há quanto tempo, até onde o governo não mediu, até aqui é bom que a pandemia continue, porque dessa maneira as pessoas não saem na rua para gritar contra o governo. Só que talvez tenha existido um ponto que a quantidade de mortes e de insegurança tenha gerado foi tão pior que já não está mais conveniente. Por isso que o governo vem, como você disse, como o David mesmo disse, mesmo o núcleo duro vem caindo e vem perdendo apoio até dentre os milionários do mercado, que é quem banca essa gente aí.
Os militares ainda não... É engraçado que esse discurso fascista aqui, quer dizer, que é fascista, mas é transvestido de outra coisa, né? É que o Estado ele não precisou da botina do Exército nem da Polícia Militar para fazer o povo ficar em casa, porque ele não queria que o povo ficava em casa, e você tem um Exército e uma Polícia Militar bolsonarista, né? Enfim, não estão preocupados, eles realmente acham que essa pandemia também não é nada, que é uma gripezinha, né? Então você não precisou desse aparato coercitivo direcionado para o controle da pandemia, mas precisou, obviamente, como já tem acontecido há alguns anos, para o questionamento do status quo, né? Qualquer manifestação de centro-esquerda, ela é reprimida, e a manifestação de ultradireita, né, de direita radical, eles tiram foto com a PM e tudo mais, né? Mas isso é uma peculiaridade do nosso estado de exceção aqui no Brasil, né? Que eu acho que, quer dizer, o aparato coercitivo, o monopólio do aparato coercitivo no Brasil já é tão estabilizado por conta de séculos de escravidão, que nesse caso nem precisou acionar de uma forma clara e violenta as polícias e o Exército para implementar a exceção, sem obrigar as pessoas a ficarem em casa. Aí a gente precisa lembrar do que o Safato vem falando há um bom tempo também. Esse aparato coercitivo, por exemplo, como uma reação muito grave aos movimentos estudantis e aos movimentos de esquerda na ditadura de 64, ele não precisou existir, porque, na verdade, ele existe cotidianamente dentro das favelas, por exemplo. Porque se há democracia, o mínimo de democracia para nós, brancos, homens, de classe média, na favela não deixou de morrer criança dentro de casa com a polícia entrando e dando 70 tiros dentro de um barraco. Então, eu vi também algumas pessoas do movimento negro discutindo por que nos Estados Unidos a reação é tão grande. Porque se há reação do movimento negro no Brasil, termina na bala, sem dúvida. Rápido. Então, quer dizer, os corpos já estão dóceis por parte de quem mais é oprimido há bastante tempo aqui no Brasil. Não que nos Estados Unidos não esteja, mas talvez o aparato repressor aqui no Brasil, a maneira como tudo se estrutura, esse elitismo é estruturado, talvez essa coerção nos impeça de alguma maneira de conseguir sair. Eu não estou afirmando isso, mas é algo que eu falo. Por que brasileiro, por mais que saia, que lute, que brigue, por que a gente não consegue se radicalizar como alguns países, como aconteceu no Oriente Médio? O problema é religioso? O Oriente Médio é muito mais controlado em termos religiosos do que o Brasil. Então, por que a gente não consegue? Eu acho que, de alguma maneira, essa estruturação do elitismo, eu estou colocando aí no elitismo racismo, enfim, machismo, tudo isso dentro desse cabide de uma elite branca, heterossexual, cristã, enfim. Então, talvez esse aparato repressor, ele não precise estar na rua com armas na mão e atirando, porque ele está nos pontos que ele precisa estar, como, por exemplo, nas comunidades, nas favelas, em alguns lugares com a milícia, em alguns lugares em acordo com movimentos de crime organizado, enfim. Mas eu queria, então, apontar, não uma saída, mas algo que o Alan Badiou também nos chama a atenção, que é a questão seguinte, que a gente também tem que pensar. A gente tem que pensar que a pandemia, ela tem uma questão transversal entre natureza e sociedade. Então, enquanto a ciência está tentando enfrentar as questões que a natureza nos legaram, no social, a gente tem todos esses problemas que a gente está discutindo. E como que a gente faz para superar isso? A gente não supera mais nada, e aí tentando responder um pouco para onde esse radicalismo nosso tem que tocar, e respondendo um pouco ao que o Muniz também perguntou, se é economia contra a saúde, a gente tem que se entender como ser que depende da natureza, como ser que depende das questões ambientais, e que o nosso tipo de capitalismo, o nosso tipo de atuação econômica, o nosso tipo de sociabilidade, ele tem que pensar que a gente não está sozinho nesse planeta e a gente está sofrendo com isso. E o próximo estado que a gente tem que pensar, as próprias sociabilidades que a gente tem que pensar, a gente não tem que achar que a gente está sozinho, porque senão a gente não supera. Porque se continua derretendo as calotas polares, daqui a pouco a gente vai ter uma outra pandemia.
e a gente vai ficar a cada 2 anos, dependendo de 2 em 2 anos, descobrir uma vacina nova para a gente poder sair de casa. Ou seja, o nosso sistema não se sustenta mais do ponto de vista da relação com a natureza, do ponto de vista de tipo de Estado que a gente tem. A gente pode falar de Brasil, de Bolsonaro, dos Estados Unidos, de Trump, só que na Europa, que eles são super republicanos e democráticos, eles tiveram o mesmo problema do que nós. O trauma da Itália, o trauma da Itália é um trauma de guerra, é um trauma, se não da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, mas de algumas grandes batalhas que eles tiveram lá, o trauma é esse. Porque mesmo com 80 mil mortes aqui no Brasil, a gente não viu gente que não conseguia ser enterrado porque não tinha em vala comum, caminhões do exército saindo para levar corpos, porque se concentrou em algumas cidades. Então, o tipo de Estado, o tipo de relação com a natureza e o tipo de sociabilidade que a gente quer, o tipo econômico, e como a gente vai explorar, como a gente vai gerar lucro, como que a gente vai, enfim, conviver umas pessoas com as outras. Se a gente não repensar isso, não adianta, a gente está apagando incêndio com uma mangueira furada e isso não vai acabar. Pois é, gente, será que não é isso exatamente o que o Agamben quer que a gente faça, né? Eu fico pensando, né, se ele não está questionando, se vocês não acabaram concordando com ele no final, né? É exatamente isso. Ele só apenas não tocou em todas as questões, mas ele tocou na questão que instigou ele, de certa maneira, a maneira como a gente está tentando lidar com essa pandemia, né? Pensando que o Estado vai resolver os nossos problemas, quando ele, na verdade, é parte dos nossos problemas. E será que num outro modo de vida, num outro modo de sociabilidade, será que a centralização das coisas, até mesmo a promoção da pandemia não tem a ver com isso, né? Centralização do poder, centralização do prestígio, da riqueza. Pensamos aí nos grandes centros, né? São Paulo, as grandes cidades, é onde realmente a pandemia circulou cada vez mais. E também isso leva a entender que a gente acaba demonstrando que somos uma população, uma sociedade que dependemos de tudo. Quer dizer, a gente não consegue mais produzir a nossa própria comida, dependemos de uma rede estruturada, por isso que eu estou dizendo, mercado e Estado estão juntos, né, estão juntinhos, aí, unidos, e os dois são parte do problema, de certa forma, não é o Estado. Então, para mim, não é exatamente um outro tipo de Estado que a gente precisa reinventar. Claro, a saída pelo estado de bem-estar social talvez seja a mais fácil, porque a gente consegue visualizar. Já não é mais suficiente, né? A gente olha para os anos áureos do capitalismo, né, os anos de ouro do capitalismo, e pensa, como era bom aquela época, né, quando a gente era explorado só 8 horas por dia e tal, não tinha esse problema de ser explorado o tempo inteiro. Quer dizer, será que não devemos pensar em novas formas de socialização, de sociabilidade, talvez uma nova descentralização, sei lá, profanando como que é o Agamben, os nossos dispositivos que entraram nas nossas casas e invadiram nossas casas, e nós aceitamos isso de bom grado, uma espécie de servidão voluntária. Será que o texto do filósofo não leva a gente também a pensar dessa maneira, dessa forma, para além, né, do que a gente viu até hoje, a gente criar uma coisa nova? Não, eu acho que seu papel de advogado do diabo foi ótimo. Você conseguiu, não, ele tem, foi o que eu ressaltei, né, a minha questão foi, eu acho que ele lidou mal com a pandemia, ele esqueceu do lado, não é sanitário, mas assim, tá morrendo gente pra caramba, e alguma coisa tem que ser feita, não é um modelo teórico, né, a gente não está discutindo só um modelo, né, coloca um modelinho randômico no computador para ver o que vai dar, não é isso, tem gente morrendo, tem vó, tem primo, tem amigo, tem conhecido nosso que está morrendo, né, então eu acho que ele errou nesse sentido. Agora, o elemento que ele coloca desse estado de exceção, o modelo dele é muito bom, é muito bem feito, né, mas aí eu acho que ele radicalizou, colocou o modelo acima dos fatos, nesse sentido da pandemia, né? Agora, que esse contexto está abrindo margem para que a exceção se radicalize cada vez mais, se torne cada vez mais normatizada e normalizada, né? Isso eu não tenho dúvida. E eu não acho, assim, vocês me conhecem de longa data, eu sou bem pessimista, né? Nesse sentido, eu tenho muita dificuldade de enxergar uma saída que não seja trágica para o estado atual que a gente está vivendo, entendeu? Eu acho que, de alguma maneira, o planeta, as outras formas de vida, enfim, estão dando um recado que
apesar da gente ter colonizado igual um vírus esse planeta, tem outras formas de vida também que talvez seja uma defesa. Claro que não existe uma Gaia, não estou partindo desse contexto de Gaia, né, que o planeta é como se fosse uma entidade, mas é muito engraçado e trágico ao mesmo tempo a gente não vê isso como quase que uma revolta ou um retorno, né, dessa agressão que nos últimos 150, 200 anos a gente tem feito com o planeta de uma forma absurda. Né? O planeta não aguenta mais 200 anos nesse sentido, né? O planeta não aguenta mais o sistema de consumo de um estado de bem-estar social. Né? Não dá, né? Porque para ter um estado de bem-estar social, a gente tem que ter um nível de consumo de insumos da natureza muito grande, né? O planeta foi feito para esse tanto de gente, né? Não estou sendo catastrófico aqui, mas, né? Esse tanto de gente num modelo de bem-estar social não suporta. Isso é fato, né? Os Estados Unidos tem 3% da população mundial e consome mais de 20% dos recursos. Não dá para o mundo inteiro ser igual aos Estados Unidos em nível de consumo, né? Que a discussão é essa, é consumo, na verdade, né? Sim. Que o Estado está fazendo as exceções e tal, para que um determinado nicho de consumo e de produção continue existindo, né? Daquelas coisas que a gente não precisa, que o Fernando falou, né? Na maior parte das vezes, mas que gera muito dinheiro, né? Droga, entretenimento, esporte, essas coisas, né? Tráfico de animais, tráfico de pessoas, né? Tudo ligado ao prazer de alguma maneira. Isso gera muito dinheiro, né? E isso tem que ser normatizado de alguma maneira, né? Nem que o Estado tenha que bancar, né? Só que o nosso capitalismo aqui é tão periférico, se a gente pode chamar isso de capitalismo, né? Que nem nesse modelo ele se enquadra, né? Aqui não, pode morrer mesmo. Vocês são completamente descartáveis. É isso que está sendo dito a todo momento na televisão, né? Então, dentro desse furacão, eu tenho muita dificuldade de ver uma possibilidade de superação que não seja trágica, que não seja com a morte de muita gente, né? E que gere uma situação tão grave que o modelo se transforme, né? Ou a gente tem que lembrar, o feudalismo durou 1000 anos aí nas suas variações, né? Então a gente pode estar num momento de transição e não estar sabendo, né? Mas enfim, para onde nós vamos é difícil apontar, viu? Eu tenho muita dificuldade de apontar algo positivo, né? De uma solução positiva, né? Eu tenho muita dificuldade de perceber, de conseguir visualizar isso. Tem um trecho do filme Matrix, né, que o cara até fala que a única forma de ser vivo que se comporta semelhante ao ser humano, quer dizer que os outros animais, eles, de certa maneira, se equilibraria com os recursos naturais do meio ambiente, com aquela determinada região. Né? A população, ela não se multiplica em progressão geométrica. Isso, tem um certo equilíbrio. O ser humano não, ele vai para um lugar, destrói tudo que é possível, e quando não tem mais, ele passa para outro, uma espécie de nomadismo. Como a gente não tem planeta, a gente teria que procurar um próximo planeta que também tivesse as condições e também, enfim, suprisse as nossas necessidades de luxo e tal. Exato. E o único ser vivo que se assemelha ao ser humano seria o vírus, justamente por isso mesmo. Que mata o hospedeiro. Não vê barreira e vai destruindo todos os outros seres vivos que ele se encontra, né? Ele depende disso para a sua sobrevivência, sua multiplicação. E a gente pensar em estado de bem-estar social, quer dizer, ainda é capitalismo, né, gente? Uhum. Ainda é capitalismo, ainda é uma vida para consumo, ainda, mesmo nos países da Europa, que por mais ali a gente tem um ambiente com mínimo desigualdade social, a gente pegar a Alemanha nos anos 70, 80, sei lá, né, que a diferença salarial entre o cara mais baixo e o cara mais alto da empresa vai ser pequena, né, comparativamente aos outros caras. Mesmo lá naquele lugar, a gente tem capitalismo e tem exploração, obviamente, sobre outros países mais pobres, né? Não tem exploração brutal lá dentro do país, mas onde você vai buscar recurso natural? Vai lá nas periferias do sistema, no caso, né? Vai nas Américas, vai na Ásia, vai na África. Verdade. Fernando, o que você queria colocar? Não, enfim, era só mais uma última coisa que eu queria dizer, que a gente já se alongou bastante nesse papo excelente. Eu queria trazer uma outra questão,
meio que para linkar um pouco com o nosso vídeo que a gente fez outra vez, que é sobre a obra do Camus, Na Peste, que ele aponta para uma questão que eu acho que a gente está vivendo agora, e foi apontado também no artigo do último número da Piauí, do João Moreira Salles. Ele fala um pouco desse perfil não do bolsonarismo, mas, enfim, do Bolsonaro. Porque, para o Bolsonaro, ele é a pessoa que se excita com a violência, né? Então, para ele, todo bolsonarista tem uma pulsão de morte. Você pressupõe a morte, a destruição e aniquilação do seu inimigo. Obviamente, não há adversários políticos, não há outras correntes de pensamento possível, ou seja, não há república, não há democracia, né? Obviamente, isso sempre esteve muito claro. Mas, então, o seu inimigo, ele se excita com o corpo baleado no chão, se é bandido, se é militante, se estava cometendo um assalto, se era um estuprador, enfim, se é um professor em greve, o corpo mutilado, espancado ou baleado, ele traz essa excitação para o Bolsonaro. Então, ele é o sádico que se excita com a violência quando colocada contra seu inimigo. Mas por que a morte pela Covid não o excita? Por que ele não tem essa relação? Ora, o que o João Moreira Salles ele fala é que é uma morte sem espetáculo, é uma morte dentro do hospital que ninguém está vendo, né? Embora ele pediu para as pessoas invadirem UTIs, enfim, para ver o que estava acontecendo lá, mas não há uma espetacularização da morte, né? Ela é uma morte médica, você não vê nem o corpo, ninguém é velado, enfim. Então, esse tipo de morte seria o tédio da morte. Tem cheiro de fascismo, tem cara de fascismo, fala igual fascismo, é o quê? Bom, é fascismo, enfim. Jacaré que não é, né? Mas então, tem esse tédio da morte, é o que o Camus aponta na obra também, que o problema no caso lá era uma epidemia, não era uma pandemia, é que a gente se acostuma com os números de mortes se acumulando, a vida fica tão tediosa que, né, quando um avião cai é sempre um escândalo. Agora a gente está derrubando, 3 aviões por dia no Brasil? A gente já soltou uma bomba de Hiroshima ou de Nagasaki, enfim, 80 mil mortos no Brasil, a gente já conseguiu fazer isso no dia a dia, e ela deixa de nos tocar. E o Camus fala na obra que esse é o problema, é a rotina da tragédia, porque a gente se acostuma com isso. E a leitura que eu fiz na obra comunista é que tanto pode ser epidemia, como pode ser o neoliberalismo, esse modelo capitalista, como pode ser esse estado de exceção. Vamos colocar mais isso que a gente está discutindo hoje. A gente se acostuma com a desgraça, a gente se acostuma com a tragédia, isso passa a ser parte das nossas vidas. Então, o Estado cada vez mais tira nossas liberdades, cada vez a gente já é mais limitado pelo capitalismo, e as pessoas estão morrendo. O presidente diz, e daí? Eu não sou coveiro, ou esse é o fim de todo mundo? Porque essa é uma morte que não o excita, e essa é uma morte que nos deixou em tédio, que nos deixou imunes, porque para nós virou uma rotina. E eu acho que, eu estou como o David, eu não sei para onde a gente tem que ir, mas a gente já começa a saber cada vez mais claro o que a gente tem que evitar. E nós, historiadores, escrever enquanto isso acontece, ou depois que isso esquece, porque essas pessoas que morreram, elas não podem ser esquecidas, essas pessoas têm que ser lembradas. Como aconteceu em qualquer época de guerra, como acontece a todo tempo, o Benjamin fala isso, né? Os mortos pela Covid são os vencidos. Mesmo que um era mais rico e o outro era mais pobre, só que a gente sabe de onde saiu isso, ou pelo menos é onde a gente se espelha. É para dizer que um sistema neoliberal que não está interessado em prevenção, que está preocupado em cura, em consumismo, em autoritarismo, está pouco se lixando para as pessoas que estão morrendo. E aqui no Brasil, é como você falou, David, nos Estados Unidos ainda é um consumidor a menos, é importante. Aqui nem isso, aqui que se lixem, que se lasquem, porque quem está morrendo, na sua maioria, é pobre e favelado. Então, é obrigação ética e moral que a gente siga falando, por mais que o assunto seja doloroso, né? Porque essas pessoas, as histórias delas precisam ser contadas. Porque morreram 80 mil pessoas, só que todo mundo era filho, avô, mãe, todo mundo tinha uma história, todo mundo tinha um sonho, por mais que fosse velhinho, por mais que fosse jovem.
Então, eu acho que o nosso papo vai encaminhando para o final aqui, não de uma maneira, ou talvez de uma maneira ainda mais trágica do que a gente começou, mas é a realidade que a gente tem, e a gente tem que ousar falar disso e a tentar dar nome às pessoas que se foram por isso, enfim, e a tentar a fazer algo para que elas sejam lembradas, mas também para construir uma realidade diferente para quem ainda tem alguma expectativa para estar vivendo aqui onde a gente está. Com certeza, Fernando, com certeza. Essa situação, ela exacerba para a gente, ela joga na nossa cara mesmo a face desse modelo que a gente optou ou foi obrigado a viver, que é justamente essa questão da relativização total das vidas, né? Que é isso, na verdade, né? Produto, a gente vira produto, vira mercadoria, a gente é supérfluo, a gente é descartado. Então, quer dizer, pode perceber que agora que a gente está batendo 1.200, 1.400 mortes todo dia, a gente meio que naturalizou isso já. Né? Não só pelo TED, mas também porque agora está morrendo a maior parte pobres. Quando morriam ricos lá, era, né, 10, 20 por semana, a gente ainda estava ali super abalado. Quando morria gente na Itália, a gente estava super abalado, na França, doido. E agora, né, 1.000 mortos aí todo dia, mas a gente vê que a maior parte das pessoas são pobres, e até mesmo essa ideia da vida continuar sob a rúbrica aí dos serviços essenciais, quem está trabalhando, quem está nas casas, enfrentando o vírus, são as pessoas mais pobres. Então, quer dizer, mesmo aqui, a questão da pandemia, da quarentena, do modelo de segurança, ele é bastante cinzento. Ele não é tão aparente assim, é bastante opaco. Enfim, gente, vocês querem fazer mais alguma consideração, professor David, professor Fernando? Agradecer a conversa, que foi extremamente agradável e bom para a gente refletir e pensar os outros pontos de vista, né? E agradecer esse bate-papo com vocês aí, foi um prazer. Eu também quero agradecer, enfim, sempre aprendo bastante com vocês. E a gente está aí para enfrentar essas e outras discussões. A gente tenta fazer da melhor maneira possível, nem sempre dá para a gente terminar em alto astral, mas, enfim, eu acho que vale o papo e vale a tentativa de a gente tentar encontrar caminhos, ou pelo menos apontar os limites, apontar para onde a gente tem que ir. Né? Acho que ninguém sabe mesmo muito para onde a gente está indo, mas o importante é que a gente ainda consegue estar junto, conversando, tentando pensar, falando de ciência, falando de aproximação, mesmo que de maneira virtual. Então, e o político para poder subverter. Pois a gente tem que usar as ferramentas que nos dão, que nos emprestam para nos vigiar, mas em cima delas a gente faz o que a gente fez desde quando a gente nasceu, que a gente sempre resistiu, por mais que a gente seja de um certo grupo que tenha alguns privilégios, mas a gente, desde pequeno, a gente está resistindo de alguma forma. Então, vamos tentar dar instrumento para que outras pessoas consigam seguir resistindo também, porque o nosso dever é esse, é resistir. Então, vamos lá, vamos junto. Muito obrigado pela participação, pela fala, pelo tempo aí que vocês disponibilizaram para conversar com a gente aqui no Diacrônico. E estão super convidados aí para os próximos temas. A gente estava até falando com o Fernando aqui, quem sabe fazer uma próxima sessão sobre Dark. E o que vocês acham de discutir essa série, hein? Eu já gostei, eu já falei que sim. O Pirei em 2 dias. Então já fechou, já temos... Já fica a promessa, então, pessoal, aí vocês veem que eles já prometeram que a gente vai fazer uma discussão, então, sobre Dark, filosofia, história, sociologia, pensar a partir dessa série. E nessa eu e o David, a gente tá oposto, vai ser legal. Não vou precisar fazer o papel que eu fiz aqui. Não, vai quebrar uma conta, hein? Vai fazer o de calma, gente. Da próxima vez, então, em vez da gente profanar o filósofo George Agamben, a gente vai profanar Dark, né? Uma série que está fazendo bastante sucesso. E profanar Nietzsche, Schopenhauer. E o cristianismo. Pesado. Cuidado.
Gente, então é isso. Valeu demais. Até a próxima.